Fala turma, como é que vocês estão? Tudo certo? Vou aqui postar um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre o mercado de hoje. Não sei, acho que pelo horário que eu tô postando, já o pessoal vai ver até de manhã, né? Então, sobre o mercado de ontem, depende do dia que você vai ver, né? E falar um pouquinho sobre um setor que está me chamando bastante atenção. A gente está passando por um momento bem difícil, né? Em questão de ações, para estar fazendo swing, para fazer posições, até porque a gente ainda não tem uma convicção ainda positiva do mercado, mas hoje o mercado teve uma alta muito forte, né? Comparado com os dias anteriores, teve uma reação muito boa e isso é algo que deixou esperança para a gente, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o mercado de hoje e algumas ações que eu estou de olho, né? Tanto para me posicionar, fazer swing, fazer day trade, até que no momento assim eu nem estou me posicionando para swing, até por conta dessa volatilidade muito grande, o preço devolve muito rápido, então qualquer coisinha que a gente pega, bota no bolso logo, né? Para não correr o risco de devolver dinheiro para o mercado, né? Então aqui estamos aqui no ativo do dólar, vocês estão vendo aí minha tela, né? E o dólar hoje teve uma queda, né? O dólar aí, o câmbio teve uma queda aí, mas o que que eu enxergo no gráfico diário do dólar, né? Vou mostrar aqui para vocês, que é uma figura de afunilação de movimento. Todos conhecem provavelmente aí, né? Que é uma figura chamada de triângulo, é uma figura de continuação de tendência. Porém, o dólar, eu vejo ele num contexto um pouco lateral ainda, né? A gente tem essa grande complicação com o dólar, porque o dólar estava chegando nos patamares bem altos, né? Até alguns dias atrás, semana passada, né? Então aqui, ó, tô colocando aqui a figura para vocês verem, né? Então aqui a gente tem uma figura aqui de triângulo, né? Afunilando o movimento. Então o que que essa figura significa pra gente? Essa figura, a gente vê aqui, ó, que ele veio de movimentos bem amplos, né? E aqui ele está afunilando o movimento, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês verem, ó. Então aqui ele vai afunilando o movimento. Isso significa o que para a gente, falando em análise técnica? Significa que ele está próximo de ter algum rompimento. Cada vez que ele afunila o movimento, faz com que o rompimento facilite, né? Então é aquela questão que eu falo. O que que é mais fácil? A gente ter um rompimento daqui para cá, ó, dele sair de um patamar daqui para cá, ou de um rompimento daqui para cá. É muito mais fácil, né, gente? Ele pegar e nessa distância aqui ele ter um rompimento do que dessa distância. Por quê? Porque quando ele sai desse patamar X e vem para esse patamar Y aqui, quando chega no patamar, ele chega num movimento exausto já, né? Aqui não. Aqui uma barra de força que ele fecha aqui, seja para cima ou para baixo, aqui é o suficiente para ele romper essa região. Então o dólar está nessa afunilação de movimento aí, a gente não sabe para onde vai romper. Como eu falei, é uma figura de continuação de movimento. Porém, se a gente for olhar aqui o dólar no contexto total, a gente poderia contar essa perna aqui, né, ó, essa perna, como a perna que viria aqui na continuação desse movimento. Só que ainda tem um movimento muito lateral, né? Tudo isso aqui, ó, é um movimento onde o dólar está trabalhando durante muito tempo. Olha isso aqui, gente, é uma lateralização absurda, né? Muito tempo mesmo, né? E o nosso índice teve uma alta, né? Então o Ibov aqui teve uma alta interessante hoje, uma alta aí que pode ser que nos próximos dias a gente veja o índice acima dos patamares de 103 mil, né? A gente tem um suporte bem forte aqui na região dos 100 mil. Então aqui a gente já teve esses dois fundos confirmando esse suporte. E agora a gente tem espaço livre aqui, livre entre aspas, para caminhar até esse próximo topo. Que aqui a gente teria um possível pivô de alta no nosso mercado, né? Que seria fantástico, né? Pra gente ter um respiro aí, né? Nas operações da gente, no nosso mercado, nas nossas ações. E é isso que a gente almeja, né? Então aqui a gente tem, ó, esse suporte
e aqui seria o grande pivô, né? Seria a grande região que a gente precisaria romper para que o nosso mercado respirasse. Mas até os 109 mil ele tem espaço agora, né, para trabalhar. Com essa barra de hoje, a gente vê que foi uma barra de força, né? O que é uma barra de força? É uma barra que ela fechou predominante de compra. Então, ó, você vê que desde o início do movimento do dia até o final ela fechou forte. Então, contexto para que amanhã a gente tem um 9.1 armado. Então, o 9.1 é... O que significa o 9.1 para quem não sabe? É uma estratégia que a gente usa com essa média de 9 períodos. Então, essa média é uma média considerada uma média de condução de movimento. Então, ela veio conduzindo o movimento para baixo, ó, e aqui mostrava um contexto de baixo. A partir do momento que ela vira para cima, como ela fez aqui, ó, ela indicou um movimento para cima. Se romper essa máxima aqui amanhã, a gente tem um sinal de compra. E qual seria o alvo desse 9.1? A gente pega aqui a projeção de Fibo, ó, e projeta esse candle para cima. E vamos ver quais seriam os alvos para a gente. Ó, o primeiro alvo de 100% aqui, primeiro alvo significativo, né, que eu gosto de usar o alvo de 100%, mas aqui a gente já tem alvos mais curtos, né, que seriam alvos mais responsáveis, vamos dizer, porque seria alvos realizando na média de 20 e média de 50. Então aqui a gente já tem alvos em 104.400, 104.700, 104.900 e o alvo de 100% acima dos 105 mil já, né? Então seria aqui, ó, nos 105.600. E o último alvo da gente, ó, que seria o alvo de 261.8, seria na casa de 108.500. Então bem próximo da região que eu falei que ele tem espaço para trabalhar, que seria esse topo aqui, né? Então, para o nosso mercado amanhã, com o candle de hoje, deixou um arzinho aí de força de compra, né? Mas a gente ainda tem essas médias aqui de 20 períodos e de 50 ainda protegendo esse movimento de queda, porque a gente ainda tem, ó, uma grande linha de tendência de baixa, ó, o movimento de baixa. Aqui ele tentou, ó, aqui foi onde ele tentou fazer algum tipo de pivô para cima, não conseguiu, e agora a gente vai tentar aqui pela segunda vez trabalhar nessa região e ver se aqui a gente vai conseguir algum movimento de reversão para que a gente consiga respirar um pouquinho, né? E falando de setores que eu estou vendo uma movimentação boa. Setor de minério. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, Vale. Eu tive uma operação em Vale que eu fiz, que foi esse PC de compra, ó. Então o que é o PC? Já vou explicando aqui para vocês algumas das estratégias que eu uso. E em breve eu vou fazer os vídeos aí, junto com a série que eu tô fazendo aí, né? Com o pessoal, ensinando aí o pessoal do zero a operar. E aí eu já vou estar fazendo os vídeos das estratégias que eu uso, juntamente com o treinamento, né? Então já vai ficar aí para você também que tem curiosidade para saber quais as estratégias que eu uso durante o dia. Então, estratégia de PC é chamada de ponto contínuo. É uma estratégia que a gente usa baseado na média de 20 períodos. 20 ou 21, tem pessoas que usam 20, outras usam 21, não muda muita coisa, é basicamente a mesma coisa. Então é quando toca na média de 20 períodos, a gente marca a máxima do candle, máxima ou mínima, depende se a tendência é de alta ou de baixa. Como aqui a Vale está no movimento de alta, quando ela tocou o patamar da média de 20 períodos aqui, eu marquei essa máxima aqui e aqui eu entrei, eu fiz uma operação de compra, né? Então aqui você compra na máxima e você estopa na mínima. O seu stop, o seu risco da operação fica na mínima do candle. Então, ó, até essa linha tava aqui, ó, mas aqui foi a minha entrada de compra e o meu stop ficou aqui, ó. Certo? Então, ó, não chegou a estopar. E aqui, ó, em 60 minutos, é porque eu já tenho uma visão um pouquinho mais fácil de olhar isso, mas aqui se eu for jogar em 60 minutos, eu já sei que aqui tem um fundo duplo aqui, né? Mas é um fundo duplo mais de continuação de tendência, né? Porque a gente está numa tendência de alta na Vale ainda. Mas aqui se a gente for olhar no contexto de 60 minutos, ó, a gente viu que deu um fundo duplo lindo aqui, ó. Ó, esse movimento aqui, ó.
Então aqui a gente também teve uma compra, rompendo esse topo aqui também foi uma compra, mas a minha compra foi aqui embaixo, ó. A minha compra foi um pouquinho melhor do que essa compra aqui em cima. Então nesse dia eu já comecei a ficar atento na Vale. Então eu entrei e saí, como eu falei para vocês. O momento não está tão bom para ficar segurando posições, né? Então ainda temos aqui, ó, um vaziozaço para cumprir de espaço da Vale. Então é um setor que eu ainda estou confortável de operar. E, e agora o que a gente precisa? Voltando aqui para o contexto, agora a gente precisa de uma leve correção dela, né? Ver se ela vai continuar o movimento de alta. E agora, como ela distanciou da média de 20, distanciou da média de 9, a gente precisa de o quê? De um movimento corretivo para a gente conseguir pegar alguma operação por aqui. A gente tem algumas estratégias para usar, né? Da mesma forma do que a 9.1, que é diferente, né? Que é uma estratégia de reversão de movimento. Aqui a gente também tem estratégias de continuação de movimento com a média de 9 períodos. Então são as estratégias 9.2 e 9.3. E também tem o PC aqui também, né? Se ela vir tocar na média de 20 períodos. Então aqui, ó, a gente vai esperar um movimento de correção para ver se ela vai continuar fazendo essa movimentação de alta que a gente está vendo. Mas o setor tá legal para estar fazendo operações. Mas não só a Vale, vou mostrar o setor, né? Eu falei de setor, não só de uma ação. Vamos olhar aqui Uzi Minas, que hoje subiu 6%. Gap fortíssimo de alta, ó. A gente tem dois candles bem fortes aqui, ó. Aqui teve um 9.1, ó. 9.1 acionou na abertura com o gap, né? Então já abriu praticamente batendo parcial já, né? Para quem estava comprado. E aqui a gente tem outros patamares de resistência, né? Para serem rompidos. Só que aqui, ó, a compra já ficou esticada, ó. Da mesma forma que eu falei de Vale, agora cabe o que na Uzi Minas? Cabe uma correção. É uma regra, gente? Não é uma regra que isso aqui vai acontecer, que ela vai corrigir. Mas isso fica saudável para a gente entrar na operação, até para ter um stop mais confortável. Se você entra numa compra aqui agora, você vai ter que colocar o seu stop aqui embaixo, ó. Análise técnica é isso. Se você for entrar agora numa operação em Uzi Minas, você vai ter que buscar um fundo, uma região aqui para usar como stop. Olha onde é que é o stop da operação se você entra. Então você vai botar um stop aí de 17%, fica muito grande. Fica muito desconfortável botar um stop desse tamanho. Então, quando ela vem aqui, ó, e faz isso aqui é para a gente encurtar o stop da gente, ó. Pegar e corrigir na média. A gente tenta fazer alguma compra próximo das médias, que são as melhores compras, né? Então, a gente tenta fazer alguma compra aqui dentro de alguma estratégia que a gente já usa, né? E aqui, a partir do momento que ela romper esses patamares de resistência, a gente fica com stop muito mais técnico e muito menor também. Então o risco da operação diminui, certo? Vamos olhar aqui outra ação também do mesmo setor. PetroRio, que também subiu forte hoje, ó, 5,5% de alta. E olha aqui que legal, ó. Ela teve 3 dias de alta já também consecutivos, né? Ó, o que ela vem fazendo aqui, ó? Ela tinha um canalzinho de baixa sendo desenhado aqui. Se a gente colocar em 60 minutos, que eu vou colocar aqui para vocês verem, vocês vão ver com mais facilidade, ó. Mas a gente tinha um canalzinho de baixa e esse canal de baixa foi rompido hoje, ó. Então, da mesma forma das outras ações anteriores. Agora é esperar um pullback, porque foi rompido uma região de resistência, ó. Foi rompida essa região de resistência, é esperar uma correção, pullback, para a gente tentar pegar. Por quê? Porque ela tem probabilidade de começar a fazer uma movimentação de alta aqui, né? E ela tem espaço aqui, ó. Tem espaço para vir tranquilamente, ó. A gente chama isso aqui de vazio gráfico. Então aqui a gente tem vazio gráfico pela frente. Então, para quem está buscando oportunidades de comprar ações, tá difícil de achar? Tá difícil de achar setores para comprar. Mas quando a gente achar, gente, pode ter certeza que vão ser as compras, né? Porque o mercado caiu muito, tá bem desgastado aí na queda, todo mundo
esperando o momento certo de comprar. Então agora é momento de paciência realmente, é momento de esperar o sinal correto para comprar. Também tem a forma de você comprar fracionado, né? Então, pô, você tá vendo que tá dando sinais de compra aqui e você quer começar a fazer alguns aportes, começa a fazer, fraciona. Então, vou fazer uma compra aqui agora. Se não for o momento certo, se o ativo começar a, a despencar de novo, se o mercado começar a reagir de forma negativa de novo, ou você usa um stop mais curto aí, né, na mínima do candle, ou você também para fazer um position, como os preços estão muito bons, você não quer perder a posição para fazer um swing ou algo do tipo, faz um aporte menor, você pega o dinheiro, fraciona ele, faz um aporte menor, porque aí se ele cair mais, você vai aguardar mais um pouquinho, vai dar uma sofrida, vai ver o preço caindo, vai ver sua ação dando uma derretida aí, mas logo mais você espera a oportunidade novamente para fazer um preço médio, para trazer o seu preço próximo ao preço de mercado, e com isso você consegue ficar bem posicionado, porque na hora que essas ações subirem, gente, a gente vai estar muito bem posicionado. Eu ainda estou em algumas posições, né? Algumas posições que eu estou administrando aí com o decorrer do tempo para melhorar a minha posição também, né? Mas é carteira pessoal, carteira a longo prazo, carteira buy and hold, né? Onde eu acabei pegando uma alta muito forte, devolvi, infelizmente, né? Mas a gente não descobre, se a ação tivesse subido disparado, a gente estaria feliz, né? Então faz parte do processo, mas estou contente com essa resposta do setor de minério. É um setor que tem uma grande influência no nosso mercado, né? No índice Bovespa, principalmente a Vale, que tem 12% de influência no mercado. Então essas ações subindo, elas vão dar uma força aí para o nosso Ibov também subir, e isso faz com que a gente respire um pouquinho, né? Então depende também de contextos políticos, ano de eleição, então isso aí vai trazer volatilidade, muita oportunidade. Então, no mais é isso, que vocês tenham um bom pregão, hoje ou amanhã, independente do horário que vocês vão ver esse vídeo. E é isso aí, galera. Boa noite para todo mundo e tamo junto.